Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de Geografia. Hoje é dia 3 de agosto. Então, pega o seu material, fica no cantinho tranquilo para você poder estudar e entender, compreender o nosso conteúdo hoje, ok? Enquanto você vai se preparando, eu vou compartilhando com você os nossos slides, ok? Você pode pegar o seu livro para a gente começar o nosso conteúdo. Pegue o seu livro de geografia e hoje nós vamos trabalhar as páginas 105 a 108, 112 e 113, ok? Nós vamos trabalhar hoje sobre a região sul. Vamos falar como foi que essa região surgiu, vamos falar um pouco sobre a demografia, vamos falar sobre relevo, sobre geografia. Vamos conhecer um pouco hoje sobre a região sul, ok? Como vocês podem ver aqui acima, nós temos um mapa geral do Brasil. E eles são divididos em várias cores. A corzinha lá embaixo, o rosa, ela representa a parte sul do Brasil. E aqui em cima, de verde, ela está ampliada. E ela é composta por 3 estados. Vamos ver agora quais estados são esses. Nós temos o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, apenas esses 3 estados compõem a região sul, ok? Agora nós vamos ver, quais as capitais desses estados e quais os nomes que se dão para pessoas que nascem nesses estados. O primeiro estado é o estado do Paraná. Quem mora no Paraná, chama-se paranaense e a capital do Paraná é Curitiba. O segundo estado é o Rio Grande do Sul. Quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho ou sul-rio-grandense. E a capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. E o terceiro e último estado é Santa Catarina. Quem nasce em Santa Catarina é catarinense ou barriga verde. E a capital de Santa Catarina é Florianópolis. A região sul é a única região brasileira localizada na zona temperada da Terra. Mas, tio, o que é zona temperada da Terra? A zona temperada da Terra fica próxima aos trópicos. Então, isso significa que esses estados que estão próximos a essa zona temperada têm as estações do ano bem definidas. Os verões são bem quentes e o inverno são bem frios, ok? Como podemos observar no mapa, ela tem como limite ao norte e do sul, dos estados que compõem a região sul. Nós temos o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Ao leste desses estados nós temos o Oceano Atlântico. E ao oeste nós temos o país da Argentina e o Paraguai. E ao sul nós temos o país do Uruguai. Agora nós vamos falar um pouco sobre como foi que surgiu, a história da formação da região sul. Os primeiros habitantes da região sul foram os indígenas. Posteriormente, vieram os padres jesuítas espanhóis para catequizá-los. Os 7 povos das missões foram assentamentos criados por padres jesuítas espanhóis no sul do Brasil, com o objetivo de espalhar a fé católica catequizando os índios. A tarefa não foi fácil, pois os índios tinham costumes bem diferentes. Por exemplo, os índios tinham o costume de se casar com várias mulheres, mas na religião católica, o casamento ele é monogâmico, só pode se casar com uma mulher. Outro costume também que os índios tinham é que eles adoravam vários deuses, na natureza, o Deus céu, o Deus sol, o Deus lua. E na religião católica é monoteísta, ou seja, só adora um Deus. Então estava bem difícil para esses padres jesuítas implantarem esses costumes da religião católica nos índios, porque eles já tinham seus próprios costumes.
Os indígenas que habitavam as missões, criavam gado, ou seja, dedicavam-se à pecuária e trabalhavam na agricultura e aprendiam ofícios. Embora os indígenas tenham sido os primeiros habitantes, hoje constitui uma parcela muito pequena da população. Os bandeirantes paulistas atacaram as missões para aprisionar os indígenas. Com isso, os padres jesuítas e os indígenas abandonaram o lugar e o gado ficou solto pelo campo. Muitos paulistas foram aos poucos fixando-se no litoral de Santa Catarina. Eles fundaram as primeiras vilas do litoral. Para defender as estâncias que tinham sido criadas, o governo português mandou construir fortes militares na região. Olha aí um tipo de forte, Esse forte aí é real na região sul, até hoje ele existe. Em volta desses fortes surgiram povoados. Durante muitos anos, os portugueses e os espanhóis lutaram pela posse de terras do sul. As brigas continuaram e apenas foram resolvidas com a assinatura de tratados. Esses tratados determinaram os limites das terras localizadas ao sul do Brasil. A população da região sul aumentou muito com a chegada dos primeiros imigrantes europeus entre 1850 e 1930. Os primeiros foram os açorianos, depois vieram os alemães, os italianos, os poloneses, ucranianos, entre outros. Foram atraídos devido às vantagens oferecidas pelo governo da época, como doação de terras, e por causa da semelhança do clima da região com o da Europa. Então, como vocês podem ver aí, vários imigrantes europeus vieram para a região sul, atraídos por dois motivos: pela doação de terras e porque o clima aqui do sul do Brasil era muito parecido com o da Europa. Então, essa imigração de vários europeus vai influenciar bastante na cultura, na cor de pele, nos costumes, na arquitetura de toda a região sul. E nós veremos isso mais para frente. A história da região sul é marcada por uma grande imigração europeia, pela Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha, sendo seu principal evento o Cerco da Lapa e o Contestado. Agora nós vamos falar um pouco sobre a demografia. A região sul é uma das menores regiões do Brasil. Sua área é de 576.409 quilômetros quadrados. A região, desde o início da colonização, recebeu muitos imigrantes. Primeiros foram os espanhóis, que começaram a criação de gado, e depois os portugueses. Assim, nós podemos dizer que o tipo característico do gaúcho é uma mistura de espanhol, português, indígena e negro. Os brancos são maioria no sul, aproximadamente 79,6% da população. Então, a maioria dessas pessoas são brancas devido à grande migração de europeus, Europeus são branquinhos, dos olhos azuis, olhos claros, ruivos, como vocês podem ver aí na foto acima. Um dos fatores que colaboraram para a concentração da imigração europeia foi a necessidade de mão de obra nas lavouras, principalmente nos cafezais. Com o fim da escravidão no Brasil, o país foi buscar no exterior mão de obra barata e que desse lucro aos fazendeiros e senhores de engenho. Agora eu quero que vocês observem algumas pessoas famosas que eu selecionei, pessoas que estão na mídia que vocês podem até conhecer, para vocês verem a característica, da face, do jeito das pessoas, e que essas pessoas elas nasceram na região sul. Por exemplo, nós temos aí o cantor Michel Teló, ele é do Paraná.
Se vocês observam, né, ele é lourinho, branquinho. Não dá pra ver aí, mas ele tem um olho claro. Se eu não me engano, o olho dele é azul. Nós temos aí uma atriz, né, a Marge Orestiano, ela é do Paraná. Ela tem traços de italiano, né, o rostinho dela parece muito. Outra artista, né, uma cantora muito famosa é a Luísa Sonza, lourinha, branquinha, do olho azul. Ela é do Rio Grande do Sul. E nós temos também o ator Rodrigo Hilbert, ele é de Santa Catarina, também é lourinho, branquinho, do olho azul. Então, várias características, né, vindas dos europeus. Agora nós vamos falar um pouco dos grupos étnicos. A história do seu povo, em sua formação inicial, conta com o elemento étnico branco, oriundo de quando Dom Pedro II concedeu terras aos imigrantes europeus com o objetivo de colonizar o Brasil. Há várias colônias de estrangeiros na região. Os negros, indígenas e mestiços ali são encontrados em proporções menores. Por conta disso, a arquitetura apresenta formas europeias e muitas construções feitas em madeiras parecida com a dos Alpes. Vamos ver agora alguns exemplos, né, de construções da região sul. Se vocês observarem essas casas, é bem diferente da que a gente está acostumado. São casas feitas de madeira, até a estrutura dela, a forma dela é muito diferente, né? Algumas pessoas que vão para a região sul dizem que parece que não estão nem no Brasil, que é muito diferente, né? A estrutura das casas, a forma, né? Eles têm um sotaque, né, bem carregado, a gente vai ver isso depois. Então, essas estruturas, elas são vindas das culturas europeias, né? Tudo isso veio desses imigrantes que vieram para o Brasil atraídos pelas terras que foram doadas pelo rei. A região sul apresenta grande influência cultural dos imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos. Como vocês podem ver aí, nós temos aqui em cima alemãs, né? Vejam as características dela, alemãs, né? Que vocês podem perceber esses traços nas pessoas que nós acabamos de ver, né? Famosos que nasceram na região sul. Tem muitas semelhanças, muitos traços semelhantes. E aqui embaixo nós temos pessoas da Itália também, né? Imigrantes que vieram atraídos pela doação de terras. E o clima também era muito parecido com o da Europa, o clima do sul do Brasil. Essa miscigenação, essa mistura, né, desses povos fez surgir diferentes povos característicos da região. Vamos ver a seguir o que cada grupo típico realiza. Os colonos são proprietários de um pequeno lote de terra, onde produzem a erva mate e a uva. Os madeireiros vivem da extração da madeira, atividade de grande importância para a economia da região. De influência europeia, os agricultores, com sotaque de sua terra e de seus antepassados, trouxeram para o Brasil várias espécies de vegetais. Os agricultores vivem principalmente do cultivo de cevada, uva e etc. Além desses povos típicos da região sul, podemos destacar também os pescadores, que vivem no litoral e dependem da pesca, e os nativos indígenas, que são resultantes das missões indígenas. Agora nós vamos falar um pouco sobre o relevo da região sul. Vamos lá? O relevo da região sul é dominado na maior parte de seu território por duas divisões do Planalto brasileiro. O Planalto Atlântico, que é essa primeira imagem aí acima, né, compõe serras e planaltos do leste e sudeste, e o Planalto Meridional, que é essa imagem aí abaixo. A região apresenta ainda algumas planícies. O ponto mais elevado da região sul é o Pico Paraná, com 1.922 metros de altitude.
Olha aí o Pico do Paraná. Essa daí é uma imagem real, certo, gente? Do Pico do Paraná. É o ponto mais elevado da região sul. As principais características do relevo sulista são: no Rio Grande do Sul aparecem colinas de baixas altitudes chamadas coxilhas, que originam os Pampas Gaúchos, que ocupam pouco mais de 176 mil quilômetros quadrados no Brasil e se estendem também pelo Paraguai, Argentina e pelo Uruguai. O Planalto Atlântico fica próximo ao oceano e é formado por terrenos cristalinos muito antigos, que se estenderam da região nordeste ao nordeste do Rio Grande do Sul. O Planalto Meridional abrange grande parte das terras da região sul. É formado basicamente por terrenos sedimentares. A elevação de maior destaque é a Serra Geral. Olha que coisa linda, a Serra Geral em Santa Catarina. Linda, né, gente, essa paisagem? Agora vamos observar, né, um pouco o mapa do relevo da região sul. Agora vamos falar um pouco sobre a hidrografia, né, a hidrografia da região sul. A hidrografia da região sul pode ser classificada em 3 grandes bacias. Vamos ver quais são elas. A bacia hidrográfica do Paraná ocupa uma área de 196.564 quilômetros quadrados, com um pequeno trecho volumoso do Rio Paraná, que se estende da foz do Rio Paranapanema até a foz do Rio Iguaçu. O Rio Paraná é importante, pois suas águas são aproveitadas como via de transporte fluvial e para a produção de energia elétrica. Vocês estão vendo, né, aí no livro de vocês e também nessa imagem, uma hidrelétrica, né, usada pelo Rio Paraná. Nele foi construída a maior usina hidrelétrica do mundo. Olha aí, gente, essa hidrelétrica é a maior do mundo, é a usina de Itaipu. A segunda bacia é a bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Sua área é de 178.235 quilômetros quadrados, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Destacam-se também nessa bacia os rios do Peixe, Chapecó, Pelotas, Canvas e Ijuí. E por último, nós temos a bacia hidrográfica do Sudeste. Prolonga-se por todo o litoral, com 202.928 quilômetros quadrados. Destacam-se nessa bacia os rios Guaraqueçaba, Cubatão, Tubarão, Jacuí, Paratini, Jaguarão, entre outros. Agora, nós vamos, né, começar as nossas atividades. Né, aprendido todo esse conteúdo, algumas coisas sobre a região sul que ainda vamos continuar vendo outros pontos mais à frente nas outras aulas, mas no que nós vimos hoje, nós vamos praticar fazendo os nossos exercícios. Vamos lá? Pronto, agora vocês vão pegar o livro de vocês e abrir na página 109, ok? A página 109, primeira questão. Sublinhe as frases corretas. Nós temos aí 3 frases. A região sul é a menor em extensão territorial. B. A região sul é formada por 4 estados. C. Indígenas, negros e mestiços constituem uma pequena parte da população da região. Quais dessas frases é verdadeira? Pode ser mais de uma, ok? Então, você vai sublinhar, passar um tracinho embaixo das frases corretas, ok? E embaixo você vai reescrever a frase que está incorreta, mas você vai corrigir ela, certo? Vai tornar ela correta nessas 2 linhas aí de baixo, na frase que estiver incorreta. Segunda questão. Complete o mapa abaixo com o nome dos estados da região sul e suas respectivas capitais. Pinte cada estado de uma cor diferente. Então, nós temos 3 pedacinhos aí, né, que representam os estados da região sul. Você vai colocar o nome do estado
colocar qual é a capital de cada um e vai pintar cada um de cor diferente, ok? Capricha, olha no livro, na página que tem um desenhozinho, então volta o nosso vídeo, que a tia colocou a imagem, né, dos estados e das capitais para você responder essa questão, ok? Passando para a página 110. Complete as informações abaixo. A região sul faz fronteira com ao sul e com o ao oeste. Então, quais os países que a região sul faz fronteira? Aí você vai responder essa questão. B. Ela é composta por 3 estados. Quais os estados que compõem a região sul? Você acabou de responder na questão 2, é só colocar aqui também, ok? C. A região sul é a única do Brasil que se localiza em zona temperada. Olha, a tia já disse a resposta. Então, vocês já colocam aí, ok? A região sul é a única do Brasil que se localiza na... Aí vocês colocam a resposta, ok? Questão 4. Marque com um X as afirmativas corretas. Os primeiros habitantes da região sul foram os italianos. Os padres jesuítas alemães catequizaram os indígenas e fundaram as aldeias denominadas missões. Os bandeirantes paulistas aprisionaram indígenas e se fixaram no litoral, fundando as primeiras vilas. Os tropeiros, comerciantes de gado, organizaram as primeiras fazendas de criação de gado. Os imigrantes europeus foram atraídos para a região devido às vantagens oferecidas pelo governo e também pelo fato de o clima ser muito parecido com o da Europa. A gente falou sobre isso. Então, vocês vão marcar com o X, né, as afirmativas corretas. Agora, do mesmo jeito daquela questão, vocês vão reescrever as questões incorretas, tornando elas incorretas, ok? Nessas linhas aqui abaixo. Na página 111, na quinta questão, fala assim: marque X no que se refere à região sul. Alguns tipos característicos são colonos, madeireiros, agricultores, pescadores e indígenas. Os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco pertencem à região sul? A região sul é a menor região do Brasil ou a maior região do Brasil? Então, você vai marcar um X nas alternativas que referem-se à região sul do Brasil. Sexta questão. Identifique ao lado de cada imagem o grupo típico que contribuiu com a formação da população da região sul e a sua atividade econômica. Então, nós falamos, mostrei até a imagem para vocês, mas também tem no livro, ok? Vocês podem ver essas imagens no livro e responder, né, o que cada pessoa dessa daqui significa. Né? Cada pessoa dessa contribuiu para a atividade econômica na região sul, ok? Agora, nós vamos para a página 114, né? Para a nossa página da atividade. Primeira questão. Responda, qual é a forma de relevo predominante na região sul? Item B. Quais são os principais planaltos da região? São 2, até lembra que eu tinha mostrado 2 figuras, então vocês colocam o nome desses planaltos aqui. O que são coxilhas? Segunda questão. Como se chama e em que local é encontrado a maior usina do país? A gente também mostrou até uma figurinha, também tem no livro de vocês, né? Terceira questão. Cite o nome das 3 grandes bacias hidrográficas da região sul. Né? Também temos essa resposta no nosso livro, é só você pesquisar, se você não lembrar, ok? E por último e quarta questão, explique a importância do rio Paraná para a região. Ok? Então, essas foram as nossas atividades, né, do nosso conteúdo sobre a região sul. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima. Tchau, tchau!